Bom dia galera do Face, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando esse trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar, eu espero poder estar aí te ajudando, né? Muito bem, ontem eu estava aí nos meus estudos, né? Me deparei com um vídeo de um canal intitulado Cortes e Fatos, né? Cortes e Fatos é a intitulação aí do canal, que fala também sobre filosofia, política, história, temas afins, né? E um dos interlocutores, né, que participava aí do podcast, ele estava fazendo algumas afirmações sobre as relações entre nazismo e comunismo, nacional-socialismo alemão e comunismo. E me chamou a atenção uma fala, né, entre as falas dos interlocutores, né, muito bom, por sinal, o podcast, né, as pessoas bem qualificadas, né, conheciam o tema e tal, mas aí me chamou a atenção alguns fatos, né, alguns recortes que foram feitos, né, o canal se chama Cortes e Fatos, alguns recortes que foram feitos acerca desse tema polêmico, né, que nos últimos anos aí na mídia começou a ganhar aí uma notoriedade muito grande. Sempre teve no meio acadêmico, né, as divergências, as supostas divergências, de repente alguma convergência que surgiu, né? Então eu queria fazer aí algumas observações. Um dos interlocutores, numa fala de mais ou menos 1 minuto e 5 segundos, ele disse que o nazismo ele surgiu para combater o comunismo, né? Então vamos pegar esse recorte, né, essa fala, e vamos fazer aí uma interpretação histórica aí sobre os fatos aí para a gente validar esse argumento, ou de repente submetê-lo aí a algum tipo de refutação, né, algum tipo de refutação. Nas ciências nada é definitivo, há como refutar, né? A refutação é um pré-requisito fundamental. Então vamos lá, para a gente entender, né, vamos usar a métrica: identificar, relacionar, analisar, sempre dentro da contextualização. História e filosofia tem que contextualizar espaço e tempo. E é isso que vamos fazer. Os três regimes totalitários do século XX, nazifascismo e comunismo, eles estão situados, obviamente, como tudo, aliás, no espaço e no tempo. Então vamos lá, vamos contextualizar, né? Curiosamente, hoje, antes de identificar, vamos contextualizar, né? Seria identificar, contextualizar, identificar, relacionar e analisar. Vamos começar contextualizando. Quando esses regimes surgem os chamados regimes totalitários, nazifascismo e comunismo, você tem o seguinte contexto: você tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra do capitalismo, do imperialismo, da busca das potências dos impérios centrais europeus, né, de manter e aumentar ou reconquistar as suas colônias, os seus protetorados na África e na Ásia, né? Então nós sabemos que para a industrialização, para o capitalismo, você precisa matérias-primas, né, recursos energéticos, mão de obra, que é quem vai trabalhar, e mercado consumidor. Os três países imperialistas envolvidos aí na Primeira Guerra, França, Inglaterra e Alemanha. A Primeira Guerra teve outras questões também, o conflito nos Balcãs, né, a disputa pela Alsácia-Lorena, mas o imperialismo, digamos assim, é o mote, é o carro-chefe, é a linha diretriz, né, aí da Primeira Guerra. A França queria reaver as colônias perdidas para a Alemanha, lá na Guerra Franco-Prussiana, 1871, que é quando a Alemanha se unifica, Otto von Bismarck. Você tem a Inglaterra querendo manter as suas enormes colônias, né? A Inglaterra aí, século XIX, século XX, aí, uma boa parte foi o país mais imperialista do mundo, isso lá desde o século XVIII, né? Era um império onde o sol nunca se punha. Em algum lugar do mundo tinha uma colônia britânica, né? Reza a velha lenda. E você tinha a Alemanha se industrializando. A Alemanha é
A chave de todo esse processo aqui, tirando a questão dos Balcãs, que era muito complicada também e que influenciou a Primeira Guerra, tanto que a deflagração da Primeira Guerra ele ocorre pela morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, o Franz Ferdinando, morto por um sérvio ligado ao Mão Negra, Gravilo Príncipe. Você tem a Alemanha querendo aumentar as suas colônias, o seu império. Por quê? A partir da unificação, a Alemanha se torna uma potência industrial e começa a rivalizar e até ultrapassar aí, em eficiência e em competência a Inglaterra, a França e os próprios Estados Unidos. Então a Primeira Guerra é uma guerra imperialista, ok, fato, capitalista, ok, isso não se discute. Você não tinha o comunismo, a Revolução Russa não tinha ocorrido, só ocorreria em outubro de 1917. Você tem o comunismo meramente teórico, né? Era meramente uma teoria. Mas você vai ter a seguinte situação. Em 1914, a partir de 1914, o comunismo entra numa crise teórica. Uma crise teórica. Crise teórica é quando você não... Quando a teoria e a prática começam a não ser mais condizentes, quando começa a haver incoerências aí, né? Começa a haver divergências entre o que se teorizou, o que diz a teoria e o que a prática está nos mostrando. A Primeira Guerra, ela encerra uma crise dentro do comunismo. Por quê? O Marx previa, né? Era uma previsão que o proletariado pegaria em armas para lutar contra os seus patrões opressores, burgueses, né? A revolução do proletariado, né? Lá no Manifesto Comunista, descrito lá no Manifesto Comunista. Você tem a seguinte situação em 1914, os proletários do mundo inteiro, ou melhor, dos países europeus, se uniram, pegaram em armas para matar outros proletários de outros países. A teoria a prática não condizia com a teoria, né? Os trabalhadores ingleses se uniram para matar os trabalhadores alemães, que se uniram para matar os trabalhadores russos e assim sucessivamente. Não houve união do proletariado. Houve união do proletariado com as burguesias nacionais para matar outros trabalhadores de outros países, de outras burguesias nacionais. O que vai ocorrer então? Desse fator, né? Em 1917 vai ter a Revolução Russa, num país ainda que não tinha um capitalismo avançado, que era a Rússia, era semi-feudal. Questão lá dos czares, né? Questão dos bolcheviques, dos sovietes, 1917, o descontentamento com a guerra, eles fazem a Revolução Russa. Ok, isso é fato. Disso vai decorrer o seguinte. Depois disso, antes do nazismo, surge o fascismo italiano. Benito Mussolini, redator de um jornal de esquerda, o Avanti, ele teve uma sacada histórica, né? Ele percebeu um fato, assim, óbvio, mas que ninguém via. Ele conseguiu ver o óbvio, né? Ou pelo menos, se não era tão óbvio, fazia algum sentido. Que os proletários se uniam para defender as suas nações, para defender o seu país e não a sua classe social. Com isso, ele funda o fascismo, um regime totalitário fundado em cima do lema ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Fascismo antiliberal, antidemocrático, coletivista, né? Esse é o movimento do fascismo. O fascismo vai inspirar o nazismo. O nazismo é um fascismo ainda com um componente muito forte da questão racial, né? Algo que não existia tanto no fascismo, mas que existiu no nazismo, é o componente racial. O que vai se decorrer disso? Vai se decorrer o seguinte, aí para entender o nazismo e o comunismo, né? Um dos interlocutores dizem que o nazismo surgiu para combater o comunismo. Então vamos tentar aí contextualizar essa afirmação. Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, ela é humilhada. Você tem o Tratado de Versalhes, proibição das armas, a perca da Alsácia-Lorena, a indenização aos países vencedores, e o Tratado de Versalhes que a França fez acabou com a Alemanha. Vai surgir
dentro desse contexto, um personagem, um cabo que lutou na Primeira Guerra e tal, se destacou, ganhou a Cruz de Ferro, que é o Hitler, Adolf Hitler. Ele vai se filiar a um partido alemão chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Olha só, não estou querendo causar nenhum mal entendido aí. Ciências humanas tem muitos mal entendidos. O nome do partido era Partido dos Trabalhadores Alemães. Que o Hitler entrou lá como espião até. Ele nem fazia, na verdade, ele não era genuinamente desse partido. Ele entrou lá para ser espião e lá ele teve, né, a grande visão dele de refundar esse partido. E aí ele refundou com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nacional Socialista, né? Então, muito bem, você tem a ascensão do nazismo, vai acontecer um monte de coisa, o Hitler vai ser preso. Esses partidos, o partido nazista no começo, onde ele tentou democraticamente chegar ao poder, ele tinha poucas cadeiras dentro do Reichstag, dentro do parlamento alemão, né? Até 1925 Hitler não era tão conhecido, a não ser nos meios militares. Ele fica conhecido lá através do Putin da cervejaria. Em 1923 ele vai preso, escreve o Mein Kampf. A mídia noticia, né, a sua prisão, o seu entusiasmo, ele fica conhecido. O partido nazista começa a crescer, mas cresce muito pouco, ele não atinge 10% do parlamento alemão até 1930. Em 29 você tem a quebra da Bolsa de Valores, né? A quebra da Bolsa de Valores, que aí o que já estava ruim na Alemanha lá devido à Primeira Guerra, o desemprego, as somas vultuosas das indenizações de guerra piora. Então o nazismo ele começa a crescer a partir de 1929, justamente por conta da crise, aí da quebra da Bolsa de 29, a crise do capitalismo, do liberalismo. A grande questão que se coloca é claro que o partido nazista, quando ele galga o poder lá em 33, né, o Hitler só vai chegar de fato ao poder em 1936, nomeado chanceler pelo Hindenburgo, né, que era o primeiro-ministro da Alemanha, era o presidente da Alemanha. A Alemanha na época a Alemanha foi uma república, né, de 1918, a República de Weimar, até 1933, quando Hitler ascende e constrói aí a ideia do Terceiro Reich, o Reich que duraria 1000 anos. O fato é, professor, mas afinal de contas ele perseguiu comunistas? Sim, lá no Mein Kampf já há aí possivelmente o inevitável conflito com a União Soviética comunista. Agora, por outro lado, nós não podemos esquecer também que o proletariado alemão, os trabalhadores alemães apoiaram o nazismo. Não foi só a alta burguesia, os grandes conglomerados, né? O proletariado alemão, o nazismo tinha uma faceta populista, ele tinha legitimidade popular, né? Havia legitimidade popular. Então ele era um partido da alta burguesia, sim, embora há um entrave nessas questões aí. É uma questão muito complexa, por quê? O capitalismo, né, o conservadorismo liberal, ele não é estatizante, né? Ele é, como o próprio nome diz, liberdade econômica. Tanto no fascismo quanto no nazismo, eles são antiliberais, né? Isso aí resta uma contradição em dizer aí que o Hitler era meramente, os nazistas eram meramente capitalistas. Eles eram sim do grande capital, né? Eles eram do grande capital, mas eles não eram de um capitalismo de uma burguesia liberal. Eles eram altamente estatizantes, tanto aí o comunismo como o nazifascismo. Eles eram altamente estatizantes, antiliberais, portanto. Né? Então há esse entrave aí. Agora que houve perseguições aos comunistas, aos trabalhadores, ao sindicato, isso houve, né? Isso de fato houve. Tem vários relatos aí, fogo no Reichstag, culparam os comunistas. Quem foi lá para os campos de concentração eram os comunistas, os sindicatos foram postos na ilegalidade, né? Tudo isso ocorreu, isso é fato histórico. Fatos contra fatos não há argumentos, né? Como dizem. Mas em linhas gerais há essa dúvida, né? Há esse grande entrave que está no seguinte sentido: o capitalismo ele precisa de liberdade econômica, né? O nazifascismo foi
antiliberal. Então há essa contradição também, embora houve perseguição aos trabalhadores e aos comunistas. E há também de se notar o seguinte: o proletariado alemão com toda certeza apoiou o nazismo, porque o nazismo nos primeiros anos ele trouxe muitos ganhos econômicos também para a Alemanha, né? Populismo, né? O velho populismo. Todo o poder, como diz lá Ortega y Gasset, ele se assenta na legitimidade das massas, ele precisa de uma certa legitimidade popular, né? Uma certa legitimidade popular ele precisa. E isso, no fim das contas, que aconteceu aí, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Estatizantes, sem sombra de dúvida, todos pelo Estado, ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado, né? Fascismo, a marcha sobre Roma, os camisas negras, o Dulce, que era o líder, né? Agora, obviamente, eles eram controlados pela alta burguesia, não era nem a pequena burguesia, era a alta burguesia, né? Os grandes conglomerados, né? Que aí, você pega no nazismo, você tinha, né, a IG Farben, que se tornou a Bayer, você tinha Hugo Boss, né, você tinha a Porsche, depois a Volkswagen, eram grandes empresas capitalistas, sem contar os financiadores norte-americanos, né, capitalistas burgueses, do grande capital, né. Mas havia essa questão também antiliberal, né, antiliberal no nazismo. E, bom, era isso o React, né, o React aí sobre as origens remotas aí do nazismo. Ele surge, curiosamente, num partido trabalhista, né? Fato histórico, né? Contra fatos não argumentos. Beleza, pessoal? Valeu!